Hello, iluminadas e iluminados, sejam bem-vindos. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre iniciação. Por quê? Porque o budismo tibetano é quase assim uma maçonaria budista. Por quê? Porque a gente usa roupas estranhas, se reúne em silêncio, brincadeira. É quase uma maçonaria budista no sentido que ele é iniciático, ou seja, existem ensinamentos que você só recebe, só escuta, só fica sabendo, e coisas que você aprendeu antes, que aí você entende de verdade e que não era exatamente assim, que era alegórico, ou qual é a maneira como aquilo funciona exatamente, na dependência de ter recebido a iniciação, que qualifica você para receber ensinamentos mais avançados, ou dessa parte mais simbólica, que trabalha com arquétipos, com luzes, com cores, com manifestações de Buda, de várias cabeças e vários braços, enfim. Então, nesse sentido que eu falei que é uma maçonaria budista, né? É fechada para os iniciados. E eu vou falar mais sobre iniciação tântrica em outros vídeos. A iniciação, talvez diferente da maçonaria, né? Que eu acho que você vira irmão quando você é iniciado. O budismo tibetano, a iniciação não é a entrada no caminho, pelo contrário. É uma coisa que vai acontecer lá na frente, quando você já passou por todos os ensinamentos comuns ao Theravada, Mahayana, e já desenvolveu um relacionamento com o guru. Então, assim, não é que você começa o seu primeiro dia no templo, não é, em absoluto, a iniciação X, né? Que são inúmeras, mas é uma coisa mais avançada. Antes de falar muito de iniciação, que é, como funciona, que eu farei agora muito em breve, eu acho mais urgente a gente esclarecer uma coisa. Não existe iniciação online, em absoluto. É tudo mentira, não existe, é falso, é fake, não funciona. Não. 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 Também não. Não. Então, antes da gente entrar, né, eu acho importante, né, como a gente está falando num nível muito básico, eu vou fazer algumas comparações não budistas, né, embora não seja assim minha área de expertise. Mas o Tantra, o Vajrayana, o veículo do mantra, né, como eu disse, é iniciático, e ele tem uma coisa que eu acho muito em comum com a mística judaica, que é o que eu chamo, né, e isso é um termo cunhado por mim, a materialidade da bênção. Então, como que a gente pode explicar isso? Então, por exemplo, quem é judeu vai saber. Quando você é judeu, na entrada da casa tem aquele rolinho, assim, aquele caninho, e aí tem o caninho, dentro do caninho tem um pergaminho, aquilo tem que ficar do lado direito da porta, num ângulo específico, apontando para uma direção específica. O pergaminho tem que ser, o rolinho tem que ser de um material específico, ele tem que ser escrito com uma tinta específica, um pedaço da escritura específico, escrito por um rabino, não é por qualquer um, nem impresso num papel, consagrado de um jeito especial, e de tempos em tempos tem que abrir ali e ver, porque se, por exemplo, tá escrito hello, e aí meio que rachou, assim, secou e rachou. Rachou ali, acabou a bênção, não tá mais selado, você tem que destruir aquele e aí fazer um novo e colocar. Ou seja, a bênção imaterial está condicionada a uma materialidade objetiva, assim, do objeto. Então, isso também a gente vai observar na igreja. Você vai casar na igreja católica. Para você casar, você tem que ter sido batizado, né? Tem que ter sido batizado, tem que ter submergido o bebê ou pessoa adulta, né? A cabeça, lavado a cabeça. Você tem que ter feito a comunhão. Você tem uma série de rituais, mas você tem assim uma obrigatoriedade material para firmar aquela bênção imaterial. Quando a gente fala de comida, né? Você tem os judeus comem comida kasher, kosher. Os objetos, né? Os utensílios. O judeu tem a cozinha separada para carne e para laticínios. Então, se a faca de um foi usada na outra, você tem que esterilizar, você tem um ritual. Ou você esfaqueia, né? Assim, pega a faca e enfia na terra 7 vezes. Ou então você tem que ferver e deixar aquilo na água fervendo, desinfetar. Enfim, você tem procedimentos materiais que lidam e asseguram e garantem que a parte espiritual esteja minimamente satisfatória. O halal também. Ou seja, bênção e materialidade estão ali indissociáveis. No budismo tibetano, às vezes você tem vasos, né, consagrados, às vezes com energia de algum Buda. O lacre quebrou, acabou, não está mais abençoado. Você tem que refazer, tem que reparar, tem algo a ser feito. Ou seja, bênção e matéria, né, o físico e o transcendente estão ali indissociavelmente ligados. Então, por que não existe iniciação online em nenhuma hipótese absoluta? Nem se é a sua primeira iniciação, nem se você tem 300 iniciações, se você conhece o mestre, se você nunca conheceu. Por que não existe? É uma mentira, uma farsa. Por quê? Vamos fazer uma retrospectiva, considerando essa materialidade. Para se tomar a iniciação, você chega no templo, toque, toque. Só que você está em casa, né? Então já não chegou no templo. Aí o mestre já está lá dentro, você entrou no templo, ou sei lá, você ligou no YouTube.
ou no Zoom. Antes de você entrar, você vai ter que lavar a boca. Aí você lava a boca e cospe, que é tipo tirar o sapato, né, tomar banho, fazer as coisas. Então lavar a boca significa limpar os pensamentos, limpar as palavras negativas, é um sinal de respeito, né, na Ásia. Mesmo, acho que às vezes até no shintoísmo, tal, também em algumas, né, religiões hinduístas, você tem assim na entrada do templo uma água, você, né, lava, cospe, né? Quando você vai na sinagoga também tem o jarro, né? Você lava a mão de um lado, aí com a outra mão você lava do outro lado. Então é um sinal de respeito, você lava. No budismo tibetano, você não lava com uma jarra assim, pega numa alça e lava uma mão e pega a outra e lava a outra. Você lava a boca com a água consagrada do vaso da deidade, ou seja, o mestre tem um vaso, um copo com uma água, que não é só água, é água mais 26 ingredientes específicos, vai um pozinho assim que já tá tudo misturado com um pouquinho de ouro, um pouquinho de prata, um pouquinho de coral, um pouquinho de lápis lazuli, um pouquinho de, enfim, vários ingredientes. E aí aqui coloca um pozinho naquela água, coloca um pouco de açafrão, enfim, naquela água, nesse copo de água, são recitados os mantras, Om Mara Pasanadi, Om Mara Pasanadi, Om Mara Pasanadi, e visualizada a deidade que se dissolve e aquela água fica consagrada. Então essa água põe um pouquinho numa jarra e depois, quando você for entrar no templo, vai ter uma pessoa segurando a jarra e vai dar um pouco para você lavar a boca. Ou seja, você lava a boca já com água consagrada naquele dia por aquele mestre para aquela iniciação específica. Então você vai chegar no Zoom, já não tem lava-boca. Aí você fala, mas eu lavei a boca, fui no banheiro, escovei os dentes e lavei a boca. Ou eu coloquei um copinho com água com açafrão e lavei a boca. Mas essa água não foi consagrada pelo mestre. Não foram recitados os mantras pelo mestre, nem por você, porque você não tem iniciação, você não tem como. E ela não tem as 25 substâncias ou 26 substâncias que deveriam estar ali dentro. Então já não funciona. Aí você entra no templo, você vai fazer 3 prostrações. Se a pessoa tá no Zoom, ela não vai fazer 3 prostrações, ou se ela fizer, mas também já invalidou o de antes. Aí quando você entra no espaço, esse espaço vai ser gerado, né? A gente tem um círculo de proteção, círculo visualizado, né, pelo mestre, de proteção, que é um ambiente que a gente chama de ambiente Vajra, o ovo Vajra, o círculo mandala de proteção. E isso tem que ser um espaço, né? Por exemplo, pode ser um estádio de futebol, que é muito grande. E aí o que você vai visualizar ao redor do espaço do estádio de futebol? A gente está dentro do ovo, o que está dentro está incluído, o que está fora, né, está isolado. Você faz um isolamento, entre aspas, energético do lugar. Agora, se você está fazendo o Zoom do Brasil, dando a iniciação, sei lá, a iniciação está sendo dada nos Estados Unidos, aí você está no Brasil, tem outro que está na Austrália, tem não sei quem que está no Vietnã, o outro está no Camboja, o outro está na Noruega, não existe assim, você não é factível a gente fazer um ovo Vajra que inclua o planeta, porque senão não precisa isolar nada. Então, já não tem um mandala de proteção. Aí, dentro do mandala de proteção, a gente isola, né, remove as interferências. Não tem como remover as interferências, porque quando você tá, por exemplo, se a iniciação é feita na Europa, você joga pro oeste. Então, você joga, assim, meio que pra América. Quando você tá na América, você joga pro leste. Então, assim, não tem pra onde, pra que direção você jogar os obstáculos, os espíritos malignos, qualquer coisa que queira interferir, que não são permitidos naquele espaço sagrado, né? Você não tem pra onde, porque já não tem delimitação. Então, isso também não funciona. Aí, a própria iniciação, né? Você precisa da transmissão, você recebe, assim, pelo ar, que o Mara Passanadi, aí com esse ar que sai, o Mara Passanadi, você recebe a transmissão do mantra, também não vai ter, mas as iniciações são conferidas através dos símbolos, que tem a parte material, como eu falei, e a parte transcendente. Então, a primeira iniciação, geralmente, é a iniciação do vaso, ou seja, vai ter alguma explicação, vão ter visualizações, e vamos supor que seja Om Arapatsanadi de Manjushri, que é o Buda que a gente conhece aqui no canal. Em algum momento vai passar e vai dar e você toma a água do vaso. Quando você tomou aquela água do vaso, você recebeu a primeira iniciação, que é a do vaso. Você está em casa no Zoom. Passou a água com 26 substâncias, consagrada pelo mestre, naquele dia, com os mantras, dissolvido. Não. Então, já não aconteceu a iniciação do vaso. Por quê? Porque você não bebeu a água do vaso. Por quê? Porque você está na Austrália. E o mestre está nos Estados Unidos. Então, não aconteceu a iniciação. Segunda iniciação, geralmente chamada de iniciação secreta. Então, depois que você recebeu a do vaso, é ensinado um tipo de segredo e é explicado. E aí, quando você entende aquilo, depois de ter bebido a água, você recebe a segunda iniciação. Como você não recebeu a segunda, não tem como receber a primeira, não tem como receber a segunda. A terceira, né, a iniciação da sabedoria, ela acontece através de uma meditação guiada dentro daquele espaço. Se você não está naquele espaço, não funciona.
E a quarta, que é a última, é a iniciação da palavra, que ela acontece de novo através das palavras, através da explicação, para as pessoas que amadureceram o corpo, a fala e a mente nas primeiras 3 iniciações, que não é o caso online. Então essa iniciação também está invalidada e não existe, não acontece. Então é importante a gente ter essa consciência, né? Aí você vai falar, nossa, então é tudo picaretagem, então não tem... Por que tem iniciação online agora se é tudo mentira, né? E não existe. Tipo, não existe possibilidade. Então vamos lá. Primeira coisa, iniciação online nunca existiu, desde a época do Buda Shakyamuni até a época do Covid-19. Ou seja, estão aí 2.500, 600 anos sem iniciação online. Começou só no Covid. Como que foi? Alguns templos, né, com Covid, as pessoas deixaram de vir, a receita cai, enfim. Aí alguns mestres já começam a ceder, por quê? Porque eles precisam de arrecadação, precisam de ingresso, precisam vender bilhete, alguma coisa. Então você começa a fazer os rituais, começa a fazer online, que é uma coisa de verdade que eles não podem entregar, né? Seja quem for. Então uma coisa é a questão da arrecadação, questão do dinheiro. Então você traz de volta uma renda que foi perdida, mas também ao mesmo tempo para alguns templos, né, é uma renda extra porque você consegue congregar, sei lá, o cara da Austrália que não ia vir para pagar no seu templo. Então tem esse problema. Aí entra numa segunda categoria, que é a categoria assim, quando a gente fala em iniciação tântrica e a gente fala em propósito, os mestres vão ser muito divididos em 2 tipos. Então assim, o primeiro tipo, que são os mestres que vão cultivar os discípulos. Cultivar os discípulos quer dizer, desde o refúgio, os ensinamentos mais básicos, os ensinamentos mais avançados, os seus primeiros retiros, seus primeiros acúmulos, você receber a sua primeira iniciação, aí você aprender aquele tantra, fazer os retiros e receber outros ensinamentos e outras práticas. E esse mestre, vamos chamar assim, believer, o mestre crédulo, ou seja, são mestres que acreditam, investem, conhecem e acreditam no desenvolvimento daquelas pessoas. E aí você vai ter um segundo tipo de mestre, que eu vou chamar de non-believer, não crédulo, incrédulo, descrédulo, incrédulo deve ser. Esses mestres, eles não acreditam necessariamente na prática das pessoas. Eles dão ensinamentos, às vezes são aqueles gurus de final de semana, vêm, dão um grande ensinamento, jogam arroz assim para cima, mas eles se encontrarem você no mercado não fazem ideia de quem é, do que se trata e nada. Ou seja, existem mestres que acham que as iniciações são importantes no contexto da prática daquela deidade. Existem outros mestres que acham que as iniciações são importantes no contexto de que são iniciações de Buda, são mantras budistas, tem um pouco de ensinamento budista naquele ritual, e que como isso são coisas muito puras e muito boas, vai ser bom para todo mundo. Por quê? Essas pessoas, esses coitadinhos já vão pro inferno de qualquer jeito. Então, assim, não vai prejudicar porque não tem, sabe assim, do chão não passa, do inferno não passa. Então essa gente toda já vai pro inferno. É melhor eu dar uma iniciação que eles não estão preparados e eles saberem, sei lá, um Marapatsanadi ou um mantra qualquer que seja. Mesmo que eles não sabem como que a deidade é, qual é o mantra, como funciona, para que serve, é melhor eu dar, por quê? Porque eles amanhã vão pro inferno. Um dia lá no futuro pode ser que essa sementinha que eu coloquei em algum lugar, essas pessoas se vinculem numa vida futura para com os ensinamentos. Então, assim, são 2 motivações. Esses 2 mestres existem. Conheço muitos mestres do primeiro tipo e muitos têm muito mais do segundo hoje em dia. Existe ali um desequilíbrio, né? Porque também isso muda assim relações comerciais e relações financeiras, do quanto que você restringe, o quanto que você abre para qualquer um que pague para receber essas iniciações. Eu simpatizo muito mais com a primeira ideia do que com a segunda. Não tomaria, né, nessa proposta nem offline, muito menos online. Não recomendo, pelo contrário, desrecomendo. Tem um mestre, um dos fundadores da linhagem Kagyu, ele tinha um guru dele, e aí ele viu que tinha um outro guru dando iniciações, assim, várias iniciações altas que o guru não estava dando, que esse cara estava dando meio que na praça, assim, para quem passar. Guru, por que e o que você acha desse homem que está dando, esse mestre que está dando as iniciações, assim, mais altas na praça? Ele disse assim, olha, é muito bom, porque assim ele abre as portas do inferno e vão o guru e os discípulos, tudo junto pro inferno. Aí ele falou, então tá bom. Ou seja, tem base em uma quantidade inúmera de escrituras para se dizer que não se faz. Mas aí vão ter mestres, né, que às vezes fazia isso e falava, eu não tenho as qualidades para ensinar, vocês não têm as qualidades para receber, mas, né,
inferno tá aí, vamos fazer porque em algum momento futuro é como se fosse um tesouro, tá ali enterrado em alguma vida, pode desabrochar, pode acontecer alguma coisa. Mas em geral, eu não compartilho muito, não simpatizo muito com essa visão, porque eu prefiro essa coisa de investir, de ter uma relação, de ter uma confiança, de desenvolver realmente a prática, do que você simplesmente ir tomando vários votos e dizer eu juro isso por todos os Budas, eu juro aquilo, eu juro aquilo, eu juro aquilo, e depois você não fazer os mantras, não fazer os retiros, não conhecer a prática. Então, não recomendo. E a outra coisa, né? Por que não existe iniciação online? Gente, nunca existiu. Aí tem o Guilherme, que o povo daqui deve conhecer, talvez. Guilherme pegou e falou assim pra mim, acho que ele tomou iniciação online. E Guilherme. Aí Guilherme disse assim, ai, mas Buda teve ordenação por carta na época de Buda. Olha que sem vergonha. O que significa? Existiu ordenação por carta? Existiu. Tinha uma princesa, que ela era princesa, né? Tava destinada lá a ser rainha, vice-princesa, qualquer coisa assim. E os pais queriam ser monjas, os pais se trancafiaram na torre, tipo a Rapunzel. Falaram, você não vai virar monja nem ferrando. Ah, você não vai atrás desse Buda, você vai ficar aí trancafiada. O povo falou, ah, a princesinha, ela queria tanto, coitadinha, não sei o quê. E geralmente o que acontecia? As pessoas iam até Buda, falavam, quero ser monja. Aí o Buda falava assim, parabéns, você é monge. A pessoa virava monge. E então o que Buda fez nesse caso? Escreveu uma cartinha. Fulana de tal, princesa, parabéns, você é monja. Colocou a cartinha no Sedex. Chegou no dia seguinte, na hora que ela abriu a carta, ela virou monja. Ou seja, foi uma ordenação por mensagem, por mensageiro, por correio. E aí, Guilherme disse, mas Buda também fez por carta. Então a gente também tem iniciação online. E eu falei assim, só que você esqueceu que dali a alguns capítulos, né? Isso é a ordenação que a gente chama de pré-rito. Então, no começo, os primeiros monges, Buda falava assim, venha monge, e a pessoa virava monge. Depois de alguns anos, Buda instalou o rito da ordenação, ou seja, os monges todos foram ordenados e aquelas ordenações deixaram de ser válidas. Assim, o que é válido é a ordenação dentro dos ritos, porque já tinha o códice, né? O conjunto dos votos completos. No começo, os votos estavam sendo desenvolvidos. Então, assim, não matar. Por que teve no voto de não matar? Porque o primeiro monge matou. Aí ele se safou e Buda falou, o voto é não matar. O outro roubou, falou, o voto é não roubar. O outro transou, o voto é não fazer sexo. O outro fez não sei o quê. E assim foi, e se desenvolveram mais de 200 regras. Então, quando essas regras estavam prontas, Buda fez o ritual e aí você jurava. Eu juro a regra 1, 2, 3, 4, 5, a regra 253. Ou seja, não existe, desde que Buda, né, do final da vida de Buda até hoje, nenhuma outra pessoa que tenha sido ordenada por Sedex. Nem online, ninguém foi iniciado online. E aí a gente entra na outra questão que é, se não tem mais iniciação por Sedex, e não, como que tem iniciação online? Não tem. Por quê? Porque não existiu no universo até Covid-19, né? E mesmo agora com Covid-19, você vai ver que na escola Nyingma, eu falei com algumas pessoas Nyingma, não existe iniciação online. Na escola Gelupa, agora, alguns mestres começaram a dar iniciação online. Na escola Kagyu, tem um ou outro mestre, né? Tem um que é anti-vaxxer, assim, super famoso, tá dando um monte de iniciação online. Na escola Sakya, algumas iniciações que são consideradas, assim, abertas, ou seja, você poderia fazer mesmo sem iniciação, tipo uma Tara Verde, um Avalokitesvara, essas práticas, tá se fazendo uma transmissão das iniciações online, então assim, é como se a pessoa fosse iniciada, mas são práticas que ela acessaria de qualquer maneira. E iniciações que são realmente reservadas e secretas não são dadas nem transmitidas, nem para discípulo, nem para ninguém. Então tá ali numa fase de transição, eu acho uma ideia péssima. Tem já alguns mestres, por exemplo, que fizeram uma iniciação que não podia de jeito nenhum ser revelada, mas revelaram segredos para pessoas que não são próprias, não são amadurecidas, o que eu acho bem negativo. E aí fizeram um retiro online, aí na hora do Puja de Fogo as pessoas falaram assim, vamos fazer o Puja de Fogo online. Aí o mestre falou, não, imagina, o Puja de Fogo vocês têm que fazer em pessoa. Aí o mestre falou assim, tipo, você já abriu tudo, já abriu as pernas. Meu guru falava assim, tipo, o português falou pra filha, filha, se algum dia falar deixa eu colocar só a cabecinha, você fala não, não, não. Por quê? Porque o pinto não tem ombrinho. Ou seja, não existe isso, colocou só a cabecinha, é só a iniciação, aí coloca mais um pouco, agora é só o retiro. Aí na hora que vai falar, não, mas o Puja de Fogo não pode ser online. Então, assim, são questões bem absurdas, não existe. O que existe? Existem dois tipos de mestres, né?
os que estão preocupados com as finanças e esses que a gente chama de non-believers, que eles têm uma motivação boa de beneficiar as pessoas, mas é de uma maneira assim bem empobrecida. E não necessariamente eles tenham essa percepção de que as pessoas estão se considerando aptas e vão chegar e requerer presença e requerer, assim, usar como pré-requisito uma iniciação que não é verdadeira e que vai ter gente que não está fazendo a mínima ideia do que se passa, e tudo bem. Sei lá, numa vida futura amadurece, isso vai dar uma sorte, vai dar uma ajudinha, mas vão ter pessoas que vão acreditar realmente que estão iniciadas e nisso vai se quebrar o sigilo e não é bom nem para o mestre, nem para a longevidade do mestre, nem para a pessoa. Ou seja, a gente tem que ter muito cuidado porque o Dharma é um sistema coeso, né? Que ele vai sempre, tipo um castelo de cartas, assim, ele tá sempre, tem uma base e tem um topo. E conforme se a gente vai tirando uma coisa, tirando a outra, aquilo tudo entra em colapso e cai. E a gente não pode deixar a nossa prática cair. Conheça os mestres, saiba o que você está fazendo e, em geral, não recomendo, não tome. A gente tem um monte de ensinamentos que a gente não praticou ainda, ensinamentos do caminho comum, do Mahayana, desenvolvimento do treino da mente. É mais importante a gente se concentrar em se tornar pessoas melhores do que em achar que vai ganhar poderes e favores porque transferiu um dinheiro por conta bancária e estava numa ligação de Zoom. Isso não é, de verdade, não uma ligação de Zoom nunca vai ser transformadora para a sua vida espiritual, né? E independentemente do que esses mestres digam, se o mestre disser o contrário, diz para ele me ligar, a gente pode fazer um debate online aqui, porque isso é inescapável mesmo, né? Tanto é inescapável que desde Buda até o ano de 2019, 2020, isso é uma verdade universal e ninguém nunca ousou fazer diferente. Claro que já teve gente pedindo, né? Porque não pode, porque vai viajar, porque vai ser de benefício. E a gente tem, os lamas estão sempre em um lugar só, né? Eles não estão em todos os continentes ao mesmo tempo. Se isso fosse de tanto benefício, já desde do advento da internet, da linha telefônica, de qualquer outra coisa, todas as iniciações já teriam sido transferidas para esse formato. É perigoso a gente querer fazer adaptações imediatas, assim, uma visão muito imediatista, porque o Dharma é tipo um ecossistema, né? Aí você coloca um peixe da espécie diferente, daqui a pouco acabou outro inseto, acabou outra coisa e vira um Frankenstein. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Preservem o Dharma, sigam uma linhagem, sigam o mestre, tenham confiança. Falamos em breve. Curtam, inscrevam-se, compartilhem. Até o próximo vídeo. Iniciação online não existe. Abracinho. Oi, Rinpoche.